Amém? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, Senhor, em Teus atos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, em reverência, Senhor, a Ti. É um momento crucial, Senhor, de adoração, Senhor. É um momento, Senhor, a qual, Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. E venhamos, Senhor, nos encher, Senhor, da porção dobrada, Senhor, a qual Tu tem preparado para nós. Estou certo, meu Deus, que Tu já colocou, Senhor, a palavra no anseio do coração do Teu Filho, do Teu ungido. Eu estou certo, meu Deus, que os Seus lábios, meu Deus, fluirá com intrepidez, Senhor, com sabedoria, Senhor, sendo usado por Ti como um canal de bênção, porque eu sei, Pai, que os Seus filhos, a qual tomaram uma atitude, Senhor, de se deslocar nos seus lares para dar a Tua casa, meu Deus, é porque eles sabem e têm a pura convicção que hoje é a noite que Tu vai fazer a diferença na vida do Teu povo. Senhor, que Tu possa, Senhor, abençoar a Tua igreja, o Teu filho e todos a qual aqui, Senhor, se encontra preparado para ouvir aquilo que Tu tem para falar. Embora muitas das vezes, Senhor, ela passa, Senhor, meio amarga, mas eu estou certo que no final ela é doce, suave como mel. Eu Te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cumprimento a todos com a boa noite na paz de Cristo, amém? Amém. Glórias a Deus, um motivo de alegria. Já estava sentindo falta dos irmãos, falta de estar ministrando a palavra, de estar aqui com os irmãos desde, se não me engano, da festividade em que eu não vi o culto. Passei um momento de enfermidade também, mas Deus no controle sempre. Estamos aí para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, abrimos a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Esse texto já foi até mencionado aqui pelo pastor. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Deixa eu ver. Amém? Amém? Glórias a Deus. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Somente até aqui poder se sentar. Irmãos, essa semana, assim como foi mencionado, semana passada, foi mencionado pelo pastor, tivemos uma perca muito grande, muito significativa para nós, pois foi um jovem que foi criado comigo diversos anos da minha vida, e assim, uma pessoa, um ente querido muito próximo. E através desse fato ocorrido, venhamos orando pela família, venhamos orando por diversos motivos, e Deus me deu essa palavra. Tudo nessa vida, tudo que acontece na vida do ser humano, independente se ele é evangélico, independente se ele não está nos caminhos do Senhor, existe um propósito a ser cumprido. Esse jovem tinha 30 anos de idade, com toda a saúde, fazia esportes. De repente apareceu uma enfermidade a qual os médicos não conseguiam detectar a doença. Foi passando o tempo, vieram descobrir agora, um mês atrás, uns 3 semanas antes dele vir a óbito, que vieram descobrir qual era a doença, de onde que era a origem. A origem era um fungo de um gato. E todo esse propósito, a família inteira, desde o início da doença, a família vem orando, a família vem no propósito, buscando o Senhor. Ele retornou aos caminhos do Senhor há pouco tempo, e a vida vem em progresso. E após a morte, o ser humano fica tentando entender por que aconteceu. A minha esposa, a gente estava conversando em casa. A morte é algo difícil para uma pessoa colocar na sua cabeça. Por que acontece? Se é jovem, com toda a saúde, aceitou Jesus, estava trilhando um caminho,
por que aconteceu a morte? Aonde Deus, na mesma semana que ele veio ao alto, Deus me deu um sonho. E nesse sonho Deus respondeu uma pergunta que estava no meu coração. O grande propósito para Deus naquele jovem era a sua salvação. O grande propósito na vida daquele jovem, a qual antes de acontecer isso tudo ele vivia uma vida de perdição. O grande propósito se cumpriu, que aquele jovem hoje está com Jesus. Em nome de Jesus, assim nós cremos, tenho toda certeza, Deus confirmou isso para nós. Aonde Deus me levou até essa palavra, quando o pastor me ligou, mandou uma mensagem, perguntando se eu poderia trazer essa palavra. Deus, na mesma manhã do meu serviço, já tinha me dado essa palavra, para que viesse a trazer para a igreja. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. A vida eterna, ela é o quê? Um dom gratuito. Irmãos, quando nos fala sobre algo gratuito, quando nos fala sobre um dom, sobre algo gratuito a Deus, as pessoas muitas das vezes olham a vivência em um mundo cristão como um sacrifício a Deus. Eu estou na igreja, eu sou um sacrifício vivo ao Senhor. Irmãos, um sacrifício pela minha salvação. Está errada a maneira de pensar. Nós não estamos fazendo um sacrifício. Assim como já foi mencionado aqui pelo pastor, nós estamos aqui por uma escolha. A salvação é um dom gratuito, nós não precisamos pagar mais nada. Cristo já morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados, as nossas dores já foram consumadas através de Jesus na cruz. E as pessoas utilizam, muitas das vezes falamos em nossa vida que nós estamos vivendo um momento de sacrifício mediante a Deus. Não. A nossa vivência prática tem sim os seus momentos de tribulações. A nossa vivência no Evangelho tem sim seus momentos de dificuldade. Quem aqui não vive uma dificuldade na vida? Mas a Bíblia é clara quando ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação, a vida eterna é um dom gratuito. Irmãos, o que Deus hoje quer trazer ao nosso coração e à nossa mente é sobre como nós estamos lidando com a nossa salvação. Como hoje você enxerga a sua salvação? Se a morte viesse para você hoje, que resposta você me daria? Que resposta você daria a você mesmo? Que conta você daria a Deus? Como você está lidando com sua vida mediante a Deus? Será que nós, muitas das vezes, olhamos em nossa vida e falamos assim, Jesus não vai voltar agora não, mas se a morte vier para você? Se a morte vier para mim? Precisa Jesus voltar para eu ir para a vida eterna? Não, só basta a morte chegar para mim, só basta a morte chegar para você. Por isso hoje Deus nos chama a uma responsabilidade. Deus hoje chama para que nós venhamos colocar a nossa cabeça no lugar, para que hoje nós venhamos colocar a nossa mente para poder dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho ciência que o salário do pecado é a morte. A vida eterna, isso é um dom gratuito, já foi pago pelo nosso Senhor. Hoje eu faço uma escolha, eu sou salvo pelo poder do nome de Jesus. Eu sou salvo porque Cristo morreu em meu lugar, porque Cristo foi um sacrifício vivo por nós lá na cruz. Quem aqui é salvo, dê glória a Deus em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, a vida com Cristo não é sacrifício, a vida com Cristo é um prazer, a vida com Cristo é uma alegria, a vida com Cristo, por momentos de dificuldades seculares nossos, nós não podemos colocar em Cristo a culpa da nossa vivência. Nós não podemos colocar em Cristo e em Deus a culpa de nós estarmos passando por uma adversidade. Agora nós temos que ter consciência que aqueles que vivem em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Aqueles que vivem em Cristo Jesus enfrentam as adversidades no momento certo, na hora certa e da maneira certa. Irmãos, muitas das vezes em nossa vida, eu digo agora pela minha esposa e por mim, há alguns meses atrás, eu não sei quanto tempo que isso se passou, mas há uns 7 a 8 meses no máximo, nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida, que nós saímos da nossa igreja e nós nos encontramos sem nenhum lugar para poder estar em comunhão com o povo e ali nos alimentar da palavra.
Nesse período em que nós estivemos fora do caminho do Senhor, vamos dizer assim, não estávamos frequentando nenhuma igreja, eu não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha certeza, nem eu nem a minha esposa tínhamos certeza de como seria o nosso futuro. Sabe por quê? Nós olhamos a nossa vida, o nosso passado, 11 anos a qual nós passamos no Evangelho, a qual 11 anos não, 10 anos, a qual nós tínhamos passado no Evangelho, ficou para trás como um escombro. E nós olhávamos para aqueles escombros, nós imaginávamos o nosso passado e o nosso futuro, porque nós igualamos as duas coisas. Nós olhamos para o nosso passado achando que o futuro vai ser da mesma forma. Quantas das vezes nós sentamos na mesa, eu e minha esposa, falamos assim, fica difícil acreditar num homem quando você tem uma decepção. Nós já imaginamos o futuro pensando no passado. Nós já olhamos tudo o que aconteceu e já imaginamos que o futuro seria da mesma forma. Assim foi a nossa vida. Passamos um mês sem ir para lugar nenhum. A nossa vida, naquele sofrimento, quando chegava o domingo, sentíamos falta, o coração batia mais forte. E o nosso coração ali estava dizendo que o nosso futuro seria da mesma forma. E nós começamos a viver uma vida rotineira, fomos acostumando, até que nós tomamos a decisão de começar a visitar as igrejas. E nós colocamos dentro do nosso coração que nós iríamos viver no anonimato. Nós iríamos para uma igreja, nós não iríamos exercer nada do que nós exercíamos na outra igreja. Iríamos ficar sentadinho no banco, somente ouvindo, porque nós não acreditamos no nosso futuro. Assim era o nosso pensamento. E passando essa festividade, no início da festividade, no começo, Deus ali, quando eu estava sentado ali naquela mesa, assim que eu entrei para o Evangelho, a primeira função que eu exerci dentro da igreja foi de sonoplasta. Quando eu sentei naquela mesa, a minha vida voltou ao meu pensamento e eu comecei a pensar, foi aqui que tudo começou. E eu olhei a minha esposa regendo o conjunto, nós fazemos tudo o que nós fazíamos antes. A vida estava morta para o ser humano, mas para Cristo Jesus, a qual habita dentro do nosso coração, nós estávamos apenas recomeçando, para que o nosso futuro viesse a ser diferente. Não tem como nós fazermos um novo começo para a vida. Não existe, não tem como a possibilidade de você fazer um novo começo. O que você começou, começou. Mas tem como você começar de novo para o seu futuro, para o seu final ser diferente. O nosso final pode ser diferente em Cristo Jesus. Basta nós começarmos a mudar a maneira em que nós estamos pensando, a maneira em que nós estamos lidando com as coisas. Irmãos, abrimos a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Quem diz assim: E envieis mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém. Irmãos, começamos agora a parafrasear, analisar um texto como outro. Quando nós falamos sobre a nossa vivência prática em Cristo Jesus, quando nós falamos sobre a nossa vivência em salvação, nós começamos agora a imaginar a vida de Neemias. Neemias estava ali naquela reconstrução. Nós sabemos que para você reconstruir alguma coisa é muito mais difícil do que para você construir. Qual é o primeiro passo para que você venha reconstruir alguma coisa? O primeiro passo a se tomar é você limpar tudo aquilo que está como escombro. Porque não tem como você construir em cima de alguma coisa que está derrubada, não é verdade? Você tem que começar uma limpeza. Você tem que começar a tirar tudo aquilo que não produz. Você tem que começar a tirar tudo aquilo que não te faz bem. Assim Neemias, como se deparou com aquela situação, tendo que reconstruir algo em que seria muito difícil, levaria anos, talvez ele não conseguisse, mas em seu pensamento ele existia um foco a qual não pode sair do nosso pensamento. Por mais que você hoje
esteja reconstruindo a sua vida, por mais que você hoje esteja recomeçando, comece a pensar. A função do ser humano aqui nessa terra não é viver um sofrimento. A função do ser humano aqui nessa terra é viver uma vida com Cristo Jesus. O sofrimento para aqueles que não têm certeza da sua vitória, com certeza é um sofrimento muito árduo. Mas aqueles que servem a Cristo Jesus são mais do que vencedores. Irmãos, e aqui, aqueles homens tentaram interromper o trabalho de Neemias, mandando mensageiros, mandando ele parar a obra para poder conversar com eles, quando na realidade Neemias percebeu: se ele parasse a obra, se ele descesse daquele lugar, ele não recomeçaria, ficaria difícil para ele recomeçar novamente. Irmãos, e assim eu digo para vocês: quantas pessoas agora estão aqui neste lugar nessa noite? Quantas pessoas agora se encontram aqui? Que a sua vida talvez esteja um embaraço. Você esteja com um momento, talvez uma vontade não de parar, mas uma vontade de tirar, botar o pé no freio e diminuir a velocidade. Mas acontece que aí está o grande perigo. Quando nós diminuímos a velocidade da nossa vida espiritual em Cristo Jesus, nós começamos uma paralisação espiritual. O inimigo, ele não quer que você apenas saia, não. Para o inimigo é mais vantajoso estar você aqui dentro, achando que está salvo, mas não está, do que se você estiver lá fora. Porque a primeira coisa é você ter a ciência, para que você venha prosseguir, é você ter um reconhecimento do seu erro. É você reconhecer o que está atrapalhando o seu crescimento. A primeira coisa que você tem que fazer para que você venha a prosseguir na vida é reconhecer o que está te atrapalhando o seu crescimento. O que está atrapalhando a sua caminhada em Cristo Jesus? O que está atrapalhando você ter convicção da sua salvação? O que está atrapalhando de você prosseguir a sua vida em Cristo? Irmão, a salvação vai muito além do que um homem que está falando aqui no púlpito. A salvação vai muito além do que essa parte terrena. A salvação vai muito além do homem. Nós que estamos aqui para instruir. O homem recebe sabedoria de Deus para instruir aquilo que Deus tende a falar para o povo. Mas nós não temos a capacidade de convencer a ninguém. Nós não temos a capacidade de levar ninguém a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Todos nós, a qual queremos a nossa salvação, só iremos a Deus através de quem? De Jesus Cristo. Só através de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso alvo aqui nessa noite. Jesus Cristo é o nosso alvo na nossa vivência prática cristã. Jesus Cristo é o nosso alvo a cada dia a dia da nossa vida. Irmãos, trabalho eu em um hospital, trabalho eu em um lugar onde vejo diversas coisas, pessoas na beira da morte, pessoas novas, velhas. Saí agora, larguei uma plantão semana passada, tinha uma criança de 2 meses de idade, lutando pela vida. E muitas das vezes nós tentando entender por que está acontecendo aquilo ali com aquela criança, mesmo ela sem saber. Irmãos, tudo que acontece, assim como diz Salomão, debaixo do sol significa na terra. Tudo que acontece na terra tem um propósito e um objetivo de Deus. Tudo que acontece tem um planejamento do Senhor. Mas agora a pergunta que vai ser feita aqui nessa noite: o que você tem feito para alcançar a sua salvação? Talvez você olhe para a sua vida, você olhe como Neemias olhou, para aquele monte de escombro, sem saber por onde começar, sem saber por onde caminhar, sem saber por onde você vai arranjar força para prosseguir. Mas Deus hoje nessa noite quer trazer uma palavra dura, mas uma verdadeira palavra para o nosso coração. O salário do pecado é a morte. A salvação é um dom gratuito de Deus. Quando falamos, a palavra do Senhor fala sobre dom. O escritor desta palavra foi muito breve, muito claro e muito científico ao falar sobre dom. Quando nós falamos sobre dom, cada um aqui tem um talento. Cada um tem uma pessoa que tem um talento específico. A minha esposa tem um talento de reger conjunto. O meu filho está aí com um talento aí de tocar violão. Todos aqui têm um talento de cantar. Irmãos, eu queria saber cantar, mas não aprove Deus me dar esse dom e esse talento de cantar. Isso eu tenho plena consciência. Eu não sei cantar, mas a gente canta para Jesus. Maravilhoso. Os irmãos cantam na frente mais alto, eu canto baixinho atrás ali. Então, eu queria ter esse dom, mas cada um aqui tem um dom específico.
Você hoje pode estar sentado aí no banco dizendo assim: não, eu não tenho dom, eu estou aqui quietinho. Irmãos, Deus sonda o seu coração e sabe o que há de mais precioso dentro de você. Mas como é que nós desenvolvemos esse dom em nossa vida? Como que você desenvolve um dom? Através da prática, não é verdade? Nós só conseguimos saber se temos um dom ou desenvolvemos esse dom através de uma prática. Os irmãos já ouviram falar sobre fé salvífica? Os irmãos já ouviram falar sobre a prática de fé? A nossa vida ela tem que ser uma prática, uma vivência prática diretamente. Nós temos que praticar esse dom gratuito que Deus nos dá, que é a nossa fé em Cristo Jesus. De que maneira você tem praticado essa fé? De que maneira você tem praticado esse dom? Será que só a sua presença que conta para que você venha alcançar a sua salvação? Não. Só a presença não conta. A presença faz parte. Porque a presença é a comunhão, como está escrito na palavra do Senhor, que nós temos que ter comunhão. Se não fosse para ter igreja, o Senhor Jesus não teria feito a igreja. Se não fosse para o povo estar reunido, não estaria escrito na palavra do Senhor. Se há um povo se ajuntando, onde a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Além da presença do pastor, além da presença do obreiro, além da sua presença, quem está aqui em nosso meio? Jesus Cristo está aqui. E que valor merecido você está dando a Ele? Como está a sua atenção? Aí é onde nós entramos. A sua presença só conta para a sua salvação? Não. A sua presença e a sua atenção e o seu foco por maior que está aqui em nós, que é Cristo Jesus. A presença do nosso Rei se encontra aqui neste lugar. Por isso que nós temos que dar valor e a nossa atenção. Irmãos, pois não há nada de maior valor em meio do povo de Deus reunido que não for a sua atenção total. Sabe, todos os lugares existe uma coisa que há de grande valor, não é verdade? Cada lugar que nós vamos, se você vai num outro lugar, o que tem de mais valor ali, de você dar é o dinheiro, o que tem de mais valor ali é uma joia. Aqui, o que há mais precioso dentro de você, que Jesus quer, é a sua total atenção, a sua total entrega para Deus. Sabe, quem estiver ministrando, Deus é fiel com a sua palavra. Deus não é fiel com o homem. O homem que segue a sua palavra, as bênçãos do Senhor recaem porque ele está vivendo a palavra. E o Senhor é fiel à sua palavra e a palavra vem até o homem. Agora, além do homem, o que está aqui é Deus. Nós temos que adorar sim a Deus, independente de quem esteja pregando, independente de quem esteja ministrando, independente do ministério de louvor que esteja aqui tocando. Nós temos que estar com a nossa atenção totalmente voltada ao Senhor Jesus Cristo. A nossa atenção tem que ser voltada a Deus. Irmãos, muitas das vezes em nossa vida, o ser humano tenta buscar um agrado pessoal. O ser humano tenta buscar aquilo que agrada os seus olhos e a sua mente. O ser humano já tem formado em sua mente tudo aquilo que te agrada. Se alguma coisa fugir disso, para ele não foi bom. Nós temos que procurar nos aperfeiçoar e abrir a nossa mente mediante a palavra. Tudo aquilo que for correto à palavra edifica a nossa alma, edifica o nosso coração e a nossa mente. Se agrada a Deus, agrada o nosso coração, e assim nós prosseguimos com a nossa vida em Cristo Jesus. Irmãos, o que Cristo quer falar aqui conosco nessa noite? Nós temos que estar totalmente vigilantes em Cristo Jesus. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus é algo sério, é algo que nós temos que estar com a nossa atenção totalmente voltada. Nós hoje olhamos para uma vivência prática cristã, nós hoje olhamos para uma vivência cristã e observamos algo como algo rotineiro, como algo que passa, como algo comum. Irmãos, a salvação não é algo comum, é uma escolha que nós fazemos de ser mais santo cada dia, melhor do que o outro, para que nós venhamos alcançar a nossa salvação. É um dom gratuito, não existe sacrifício a ser feito, porque o
sacrifício que era para ser feito, já foi feito por Cristo Jesus em nosso lugar. Quantos aqui são salvos em nome de Jesus? Amém. Nós alcançamos a nossa salvação. Nós temos que a todo dia nos aperfeiçoar e brigar por ela. Não é nos entregarmos a um lamaçal, não é nos entregarmos para o que o mundo quer nos trazer, não é nos entregarmos para que os problemas estão nos assolando e deixarmos isso para lá, deixarmos a salvação como algo comum, como algo que possa vir. Não, não é algo que possa vir, é algo que está garantido para nós, desde o momento que nós estamos na presença do Senhor, desde o momento que nós estamos caminhando na palavra da verdade, desde o momento que nós estamos fazendo a coisa certa. Irmãos, como está a sua vida? Como que está a sua cabeça? Como que está a sua vivência nesse momento? Cristo está pouco ligando para o nosso corpo. Jesus quer a nossa alma, quer a nossa salvação. Senão o sacrifício que Ele fez na cruz foi em vão por você. O que adianta, irmãos? Nós ganhamos o mundo inteiro para Jesus, se nós perdemos a nossa salvação. Irmãos, estava falando até com um parente desse jovem que veio a óbito. Aquela jovem estava lá triste, querendo entrar em depressão. Detesto essa palavra, irmão, depressão. Querendo entrar em depressão, e eu falei para ela: olha, o rapaz está salvo. Agora, se você permanecer da mesma maneira, a sua salvação vai estar em dúvida. Se você permanecer da mesma maneira, descrente do que aquilo que aconteceu, do que Jesus, a obra que Deus fez na vida dele, você não vai acreditar em Jesus Cristo. Você não vai acreditar no sacrifício que foi feito por você, e você vai perder a sua salvação. Assim somos nós, irmãos, independente de igreja, independente de quem esteja pregando, independente do ministério de louvor, creia dentro do seu coração: eu sou salvo em Cristo Jesus. Esse é o bem maior para nós. Mas agora, se nós errarmos, se nós caminharmos de uma maneira errada, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Não há meio termo. Se você não estiver preparado, você não vai ser salvo. Se você não estiver caminhando da maneira correta, a salvação não vai chegar até você. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, aonde todos aqueles chegarem vão chamar pelo nosso nome, não é verdade? E vai haver um momento em que o Senhor vai falar assim: olha, aquela pessoa vai falar: Senhor, eu preguei em seu nome, eu evangelizei em seu nome, fiz tantas coisas em seu nome. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Nós temos que estar com o nosso nome gravado no livro da vida. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Isso nós só alcançaremos se nós praticarmos, se nós vivermos uma vida prática em Cristo Jesus, se nós vivermos uma vida de seguimento de fé. A salvação é através da nossa fé. Nós temos que acreditar mais do que nós falamos. Aquilo que você fala talvez possa não se resumir a nada, mas aquilo que você pratica, aquilo que você faz, tem que falar mais do que o que você diz com a sua boca. Então, que a partir de hoje nós venhamos colocar dentro do nosso coração: Senhor, eu tenho ciência que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aquele que sabe, tem conhecimento de que nós só conheceremos, só iremos até Deus por intermédio de Jesus, sabe que independente do que aconteça em nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus, ela nunca pode esmorecer. Assim como nós olhamos a vida de Neemias, assim como nós olhamos o que Neemias passou, irmãos, a sua vida possa estar como um escombro caído no chão. Você possa estar pensando o que deve estar acontecendo, o que vai acontecer com o meu futuro. Irmãos, independente do que isso que vem acontecer, tenha certeza que nós temos que começar a nossa vida de uma maneira correta, para que o nosso futuro ele venha a ser diferente, para que o nosso futuro venha a ser com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui querem ser chamados pelo nome aqui, em nome de Jesus? Nos coloquemos de pé. Gostaria de pedir um ministério de louvor para vir até aqui, em nome de Jesus, para que nós venhamos entoar o louvor. Irmãos, a irmã Licinha está aí? Alguém possa chamar ela para mim, por favor?
Chama ela para mim, por favor. Irmãos, em nome de Jesus, no momento em que nós estivermos entoando esse louvor, que nós venhamos estar com toda a convicção de fé. Que você venha estar com toda a convicção em seu coração que, além desse ministério de louvor, além do ministro nessa noite, além do pastor, existe um ser sobrenatural que se encontra aqui neste lugar. Existe o nome acima de todos os nomes que se encontra aqui neste lugar. O Salvador da nossa alma, aquele que guerreia a nossa guerra, o autor e o consumador da nossa fé se encontra aqui nessa noite. Ministério de louvor, em nome de Jesus, pedir a presença de todos aqui. No começo do culto, quando os irmãos estavam louvando, Deus me mostrou algo. Deus me mostrou uma boca grande e fechada. Ministério de louvor significa algo importantíssimo para a igreja. O ministério de louvor é algo que vem a trazer um impacto grande dentro da igreja. Vocês são a abertura dessa igreja, do culto. Vocês são um momento em que o povo recebe algo importante vindo de Deus. E nessa noite Deus me mostrou algo, uma boca fechada. O que Deus quis falar aqui nessa noite? Irmãos, existe algo sobrenatural acontecendo na vida de vocês. O valor merecido a dar a esse ministério é muito grande. Deus tem algo maravilhoso a se fazer. Mas vocês nessa noite, em nome de Jesus, está sendo dissipado algo que o Satanás está tentando fazer na vida de vocês. Está tentando acabar com esse ministério de louvor. Então, em nome de Jesus, o pastor Jorge também compõe esse ministério. Por favor, em nome de Jesus, se coloque aqui na frente aqui, para que nós venhamos orar por vocês. Quando vocês chegarem nesse lugar, cada microfone e cada instrumento a qual compõe essa equipe de louvor, isso tem uma grande importância, pois daí não sai só notas musicais. Davi, quando tocava aquela harpa, expulsava demônio. Davi, quando tocava aquela harpa ali, Saul se sentia liberto, Saul se sentia bem. Quando o ministério de louvor entoa louvor aqui neste lugar, pessoas que vêm para cá com o coração amargurado são libertas através de vocês. Quando a palavra do Senhor diz que todos aqui estiverem fôlego, louvem ao Senhor, vocês são ungidos do Senhor. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se em algum momento da vida de vocês acharam que são pequenos, pelo poder do nome de Jesus, está dissipado todo pensamento contrário. Aleluia. Se o inimigo quis colocar na cabeça de vocês que vocês não vão progredir, em nome de Jesus está dissipado. Aleluia. Pelo poder do nome de Jesus, vocês têm autoridade concedida por Deus. Não é uma autoridade concedida pelo homem, mas é uma autoridade sobrenatural. No momento em que vocês começarem a cantar, no momento em que vocês começarem a entoar louvores, as pessoas vão ser transformadas aqui nesse lugar, pois esse louvor foi constituído pelo poder do nome de Jesus. Esse louvor foi consagrado a Deus, não foi consagrado ao homem, não foi direcionado ao homem assim, foi direcionado a uma obra que está disposta a salvar pessoas. Aleluia. Então, em nome de Jesus, vocês são mais do que vencedores, vocês são ungidos do Senhor. Toda palavra contrária em vocês está dissipado. Tudo está dissipado pelo poder do nome de Jesus. Vocês são mais do que vencedores. Toda vez que vocês vão tocar esse louvor a partir de hoje, vai ser diferente. Vocês vão sentir algo diferente. Quando vocês começarem a cantar o louvor, algo vai mexer dentro do coração de vocês. Vai ser o Espírito Santo do Senhor dizendo: caminhe, pois eu sou contigo. Continue, pois eu sou contigo. O Espírito Santo do Senhor é com cada um integrante desse ministério de louvor. Em nome de Jesus, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, fechem seus olhos. Vamos entoar um louvor aqui que se chama Vem Nesse Lugar.
a presença de Deus em nosso meio, assim como nós dissemos no meio da mensagem, existe algo e alguém mais importante do que cada componente, do que cada um aqui, que é o nosso Deus. A qual muitas das vezes nós olhamos para uma situação, olhamos para a igreja e talvez o nosso coração se retraia, mas nessa noite, nesse finalzinho de culto, que essa palavra venha estar em nosso coração, que esse momento venha a ser um momento especial para você, que esse momento a qual a palavra está sendo introduzida, esse momento a qual essa palavra está sendo absorvida pelo seu cérebro, algo venha a ser transformado dentro de você. Você venha sair daqui nessa noite com a certeza de que você é salvo. Você venha sair daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor esteja presente na sua vida. Pois quantas das vezes em nossa vida nós saímos da mesma maneira que entramos. Aqui está a presença do Espírito Santo do Senhor. Aqui a presença do Todo-Poderoso. Se algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Xalabaçuia, canta labaçuia, andará. Feche seus olhos, coloca sua mão sobre o seu coração. Criador do céu.